Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós, né? Com todos vocês. Jesus abençoa nós. Parabéns, aniversariantes. Um prazer muito grande, uma alegria. Temos mais um ano de vida comemorando as pessoas que nós amamos. Começando um ano aí, começando os aniversários já de 2024. Né? Deus nos abençoe. E no final estaremos orando por você, não se esqueça que o objetivo de Deus é abençoar a todos nós, abençoar você, fazendo o milagre que você precisa, dando conforto, a cura e a libertação. Amém? Hoje iremos ler a oração do Pai Nosso ou a oração modelo, é a mesma coisa. A gente sempre ora o Pai Nosso aqui no final. E vamos estudar 2 trechos delas. Eu não vou estudar todo o Pai Nosso, né? Mas aqui nós vamos ler ele todo e depois a gente estuda as partes. Lê para nós, por favor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, de 9 a 13. Amém. A oração do Pai Nosso, uma oração modelo, pode ser dividida em 5 partes. Vamos ver as 5 partes, mas não vamos falar só de 2. Relacionamento entre Deus e nós. Então vem, portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, nós sejamos santos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós aqui está pedindo, Jesus ensinando a reverenciar a Deus, que Deus seja soberano na nossa vida. Aí vem a segunda parte das nossas necessidades de sobrevivência. Então vem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, depois do pão nosso de cada dia que nos pede, ele fala do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outras traduções falam nossas ofensas, mas é perdão isso aqui. Depois vem sobre as tentações, né? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. E por fim, Deus vai falar o que ele é. Jesus vai falar o que Deus é. E Deus vai dizer assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele vai falar o que é de Deus, o que ele é, né? Ele é o reino, o poder e a glória pertence a ele. Perguntamos: por que após o pedido do pão nosso de cada dia, que representa a nossa sobrevivência, vem o pedido do perdão de Deus e da necessidade de também perdoarmos as pessoas que nos ofendem? Então, logo que ele vem pedindo o pão, nós vamos explicar direitinho o que seja o pão, ele vem na oração do Pai Nosso pedindo que nós peçamos perdão a Deus e perdoamos o nosso próximo. Por que logo depois do pão, logo vem isso? Então, o tema é o pão e o perdão, amém? Amém. O pão e o perdão é o tema nosso. Na oração modelo, a oração do Pai Nosso, temos o pedido do pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia está relacionado às nossas necessidades aqui na terra. É o pão. O alimento, a moradia, o trabalho, a saúde, a família, o lazer, etc. Tudo relacionado aqui na terra é o pão nosso. Quando Jesus ficou se alimentar e transforma essa pedra em pão, o diabo falou para ele o que é? A necessidade física de Jesus de se alimentar. Então, a necessidade que nós temos no dia a dia, de alimentação, né, e de tanta coisa, é o pão nosso. Deus Pai sabe muito bem das nossas necessidades.
mas nos ensina a orarmos a Ele pedindo pelo pão nosso de cada dia, ou pelo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Às vezes, né, uma boa educação, tudo faz parte aqui do pão daqui na terra. Mas logo em seguida, Deus Pai nos ensina a perdoarmos o nosso próximo como Ele nos perdoou. Então, logo em seguida, Ele ensina a perdoar. Nós devemos perdoar. Deus Pai nos perdoou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, Deus Pai nos perdoou enviando Jesus, que nós devemos perdoar o nosso próximo. A necessidade do pão nosso de cada dia, bem sabemos. Nós falamos, né? E é o que toma o nosso tempo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? O que toma o nosso tempo é o pão nosso de cada dia. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade. Isso aí a gente não ocupa muito disso. Mas o pão nosso, a gente está sempre procurando ganhar mais, a gente está sempre tentando construir, melhorar de carro, coisas aqui da terra, né? Jesus vai falar, né? Não se preocupe com as coisas aqui da terra, o pão da terra, mas o pão do céu. Não é esse assunto agora, mas a gente preocupa mais aqui. Porque Jesus fala da necessidade do perdão. Concentraremos neste assunto, o perdão. Vamos falar mais do perdão. O pão nosso de cada dia nós já sabemos. Foi bem explicado, né? Perdoar. O que é perdoar? Então tem vários conceitos na internet de perdoar. Então eu pus uma coisa bem simples aqui, não vou aprofundar não. Ir lá no grego, qual é a palavra original, vou só dizer o que mais fácil. Perdoar é esquecer o mal que a outra pessoa nos causou. É não guardar mágoa ou rancor, nem querer vingar. Isso é perdoar. Nós esquecermos o mal que a pessoa nos fez. Seja lá um prejuízo financeiro, um desaforo, esqueceu. Isso é perdoar. Não guardar mágoa, nem rancor, e não querer vingar. Isso é perdoar. Na verdade, perdoar seria esquecer, né? Eu falando de alguma coisa, eu falo. Por que, perguntamos, por que da necessidade do perdão? Porque, além do pão nosso, nós precisamos perdoar logo em seguida. Qual a necessidade disso? Eu estava meditando isso um dia, fazendo uma comemoração, eu vou falar uma homilia sobre isso. Porque nós vamos ver que nós nos ocupamos só do pão nosso. A gente acha que tendo pão nosso, está tudo bem, não precisa perdoar. O que o perdão significa? Bem, a Bíblia nos ensina que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2 vai para nós. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. A falta de perdão é um gravíssimo pecado. E como o pecado causa separação, a falta de perdão nos separa de Deus, a falta de perdão nos separa das pessoas. O pecado nos separa, nós de Deus, não fala aqui. Né? Vossos pecados é que nos separa, tem Isaías 59, 2, é um versículo que a gente sempre está lendo aqui. E a falta de perdão, a mágoa, o rancor, ela é um grande pecado. E ela separa não só nós de Deus, como nos separa do nosso irmão. Quando nós separamos de Deus, nós separamos das pessoas. E quando nós separamos da pessoa, nós separamos de Deus automaticamente. É ligado às coisas. Então vamos comentar aqui sobre a separação das pessoas, que o pecado da falta de perdão separa as pessoas. Voltemos ao pão nosso de cada dia. Aí está a questão. Se nós temos o nosso pão de cada dia, as nossas necessidades de sobrevivência, como uma boa renda, uma casa muito boa, um carro caríssimo, fama e aí por diante, coisa aqui da terra, bem satisfeito. E não tivermos unido com as pessoas, o que adianta? O que adianta você fazer uma festa e ninguém ir? Ter uma chácara e também ninguém ir? Ninguém conversar com você, não ter amigos, não ter ninguém. O pecado já afasta as pessoas. Não só o pecado
da falta de perdão, mas os vícios separam as pessoas. A gente vê na Cracolândia que as pessoas estão longe da família deles, isoladas. É o pecado. O pecado separa nós de Deus e das pessoas. Ser um solitário. O que adianta ser um solitário? Aliás, a solidão é o mal do nosso século, acompanhado pela depressão. Isso é um dado, né, estatístico grande. Hoje, a solidão é um grande mal do nosso século, e a solidão. Isso, o pecado vem causar isso, né, egoísmo. E tudo isso, muitas vezes, pela falta de perdão. Eu já conheci pessoas que ele era rodeado de pessoas, mas foi guardando mágoa do outro, mágoa de fora, sozinho. Faz uma comemoração, não vai ninguém, porque vai afastando. Colossenses 3,13, apóstolo Paulo vai falar isso. Lembra, não? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. O apóstolo Paulo fala do perdão para manter a igreja unida. Então o apóstolo Paulo fala assim, perdoai uns aos outros. Quer dizer, se vocês perdoarem uns aos outros, vocês vão manter a igreja junto, todo mundo na igreja junto. Se vocês não perdoarem, vocês vão se afastar. Analisa a nossa vida. Quantas pessoas nós afastamos que nos ofendeu e nós afastamos dela, ou vice-versa. Realmente a falta de perdão afasta. Como Cristo nos perdoou para estarmos unidos com Deus Pai, né? Quando Cristo morre na cruz, o significado da morte de Cristo é trazer de nós a comunhão com Deus, porque o pecado nos separou de Deus. Então, o perdão, ele une. A falta de perdão separa. Entenda isso. Na prática, você sabe disso. Analisa a vida. Para um pouco, né? Tem um sermão do Spurgeon, eu gosto muito, eu até gravei ele. Ele diz assim, da necessidade das pessoas refletirem. As pessoas ouvem, né? Tem um lado da filosofia também que vai dizer isso, da Bíblia também. Né? Que a gente precisa parar para pensar. A gente está tão acostumado com excesso de informação, com celular, televisão, conversa, música, áudio, tudo. Você não tem um silêncio para refletir sobre as coisas e as coisas vão acontecendo. Está vendo uma mensagem sobre Maria, achei bonito. Quando o anjo falou que dentro do ventre dela nasceria o Messias Jesus, e ela guardou aqui no seu coração, quer dizer, ela refletiu, ela foi pensar sobre aquelas palavras. Isso é necessário. Refletir na nossa vida da necessidade do perdão. E a falta de perdão separa nós de Deus também. Se nós temos o nosso pão cada dia, as nossas necessidades de sobrevivência, como uma boa renda, uma casa muito boa, um carro caríssimo, fama e aí por diante. Repetir essa parte. Se estivermos separados de Deus pelo pecado, da falta de perdão, o que adianta? O pecado separa nós de Deus. A falta de perdão separa. Lê Mateus 16, 25. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, ter o nosso pão de cada dia em abundância e perdermos a nossa alma? O que adianta perdermos a nossa alma pelo pecado da falta de perdão? Mágoa e rancor. Perdemos a nossa alma por estarmos afastados de Deus e das pessoas pelo pecado da falta de perdão. A falta de perdão, ela separa. Eu estou usando texto bíblico, estou usando a Bíblia aqui. Mas você, na prática, você vai ver isso. Quantas famílias eram unidas? Eram amigos. Aí, com a questão de dividir os bens lá de herança. É ou não é? Separa, por quê? Ficam com raiva do outro, um queria isso, outro queria aquilo. Está cheio disso. Né? E Jesus nos liberta disso.
Lê para mim João 8,36. Se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Devemos pedir a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, para nos libertar do pecado, do rancor, da mágoa e da falta de perdão. Cristo é que nos livra disso. Você tiver um rancor muito grande de uma pessoa, nós temos que pedir a Deus que livre isso. Porque isso não sai da gente fácil. Você fala, não lembro disso, mas isso sempre vem à memória da gente. Está sempre nos afastando de outro. Conheci uma pessoa que sempre dizia assim, pedi a graça com a pessoa. Quer dizer, perdeu a amizade, perdeu tudo. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado, para nos dar a vida eterna, para não perdermos a nossa alma, para sermos realmente livres. Livres do rancor, da mágoa e da falta de perdão. Seja livre, aceite Jesus no seu coração e liberte-se. Não, eu estou falando assim uma palavra como fosse para vocês, mas para mim também. Que eu me liberte. Tem muitas mágoas no meu coração. Já me afastei de muitas coisas. E quando você prepara a sua mensagem, a gente é para as pessoas e para a gente. Pessoas que eram seus amigos e que deviam grandes favores para você. E chega e te chama de falso e te agride, te despreza, faz de conta que não te vê. A gente fica remoendo aquilo. Não é verdade? E aquilo afasta. Aí você não lembra mais do aniversário da pessoa que você lembrava. Tem uma confraternização, você já nem vai, você nem cumprimenta, vai se afastando, porque ali há um sentimento de rancor e de mágoa. Então Cristo veio para nos libertar. E se nos libertar disso, nós realmente seremos livres. Humanamente é impossível, as coisas espirituais se resolvem espiritualmente. A questão da mágoa é uma coisa espiritual. Eu já conheci pessoas que passou a vida inteira lembrando de coisas que a pessoa fizeram com ele. Muito deles Deus já levou, está no céu. Né? Deus recolheu. E passou a vida inteira. Lembra, nós fomos no encontro de igreja, a gente tinha um pastor já aposentado, claro, assim, ele falou assim, olha, eu tinha uma mágoa no meu coração muito grande, e eu levei 40 anos para tirar essa mágoa. Uma namorada que eu tive, e ela sem mais sem menos, pegou o anel de noivado, jogou fora e falou, acabou o noivado, e eu não sei o motivo até hoje. Eu levei 40 anos para esquecer essa mágoa. E eu conversando com a pessoa, falei assim, ele não esqueceu. Por que ele lembrou disso aqui? 40 anos. Em público, cheio de gente. Cheio de gente. Porque é a coisa mais difícil do mundo. Ele tem que bater o pé e pedir, Deus, me liberte disso. Eu preciso amar as pessoas. Quem perdoa está rodeado de pessoas perto dele. Sabia? Quem é bondoso, quem não é rancoroso. Mas quem é rancoroso, ele está sozinho. Eu tenho plena convicção disso que eu estou falando. Lê a conclusão para mim. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que, apesar da importância de ter o pão nosso de cada dia, não adianta nada se a pessoa estiver afastada de Deus e das pessoas pela falta de perdão, rancor e mágoa. Amém. Não adianta nada. Eu lembro de um episódio, vocês entenderam a conclusão, né? Eu não vou repetir, tá bem lido. Eu lembro de um mafioso que ficou muito rico, dominou Nova York. O final da vida dele era trancado, cheio de polícia em volta dele. Polícia não, guarda-costa, porque ele fez muito inimigo na máfia, matando para ter aquele poder. E ele não podia sair. O que adiantou uma vida dessa? Ele não podia ir numa festa, ele não podia ir no shopping, ele não podia fazer nada, ele fica trancado, perdeu os amigos. O que adiantou aquela riqueza? E ele morreu isolado. Né? Não é bom. Perguntamos, né? Eu estou junto de Deus e das pessoas porque eu libero perdão? Eu libero perdão, esquivo?
Eu tenho pedido a Jesus Cristo, a Deus Pai, que me ensina a perdoar. Vou falar assim que é melhor, porque não é fácil mesmo perdoar. Não. Vamos falar a oração repetida? Pai de perdão, Pai de perdão, como o Senhor me perdoou, como o Senhor me perdoou, através de Jesus, através de Jesus, me ensine também a perdoar, me ensina também a perdoar, para estar perto de Ti, para estar perto de Ti, para estar perto das pessoas. para estar perto das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia vai dizer assim, lá em Salmo 86, 5, o seguinte, lê para mim. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos que te invocam. Salmo 86, 5. O Senhor Deus é bom, muito bom. O Senhor Deus nos perdoa. O Senhor Deus responde às nossas orações. Basta pedirmos com fé. Peça ao Senhor em nome de Jesus e o que você está precisando. O que você está precisando. O que você está precisando. Eu não sei o que você está precisando. Precisar muitos eu sei. Mas você tem que. Mas Deus sabe muito bem o que você está precisando. E os pedidos são tantos. Às vezes é familiar, às vezes é financeiro, de saúde, de vício. São tantos. E Ele está esperando você orar, pedir a Ele. Porque Ele está pronto a perdoar. Ele é abundante em benignidade, ele vem de bem, de bondade. Ele é muito bom. Não é? E Ele responde a todos que o invocam, a todos que pedem oração. Ele vai responder as suas orações. Põe na tua presença de Deus agora, eu quero orar por você. O que você está precisando? O que está te causando dor? Ou um perdão que você precisa liberar, que você não consegue. Um problema qualquer que tem te afligido e te dê consolo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr todos na tua presença. O Senhor, como o Senhor nos perdoou, que nós possamos também aprender a perdoar. E a necessidade de cada um, Senhor, que o Senhor sabe, aonde dói, aonde está preocupando, aonde precisa de um milagre, onde precisa de uma cura, onde precisa de um alívio, Senhor. Tu és um Deus bom, pronto a perdoar os nossos erros. Tu és um Deus benigno. Tu és um Deus, Senhor, que responde às nossas orações. O Senhor, Tu és bom para aqueles que te invocam. O Senhor, enche o nosso coração e o coração de cada um de fé, de esperança. Porque tudo que pedimos crendo, Senhor, nós receberemos. Para quem crê, Senhor, nada é impossível, Senhor. E o Senhor sempre disse, Pai, na Tua palavra, o Senhor, basta crer, o Senhor seja conforme a Tua fé. Que essa fé, Senhor, remova a montanha. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu creio no Teu milagre. Eu creio na Tua cura e na Tua libertação. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço. Hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso? A bênção final. Oremos. Eu pus aqui, não, né? Aí vai acompanhando aqui para a gente orar junto. Olha lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos de cada dia, nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz e até a próxima em nome de Jesus. E não se esqueça, Deus Pai em Jesus Cristo nos ama muito e nos perdoa. E devemos perdoar o nosso nome. Amém. Até mais em nome de Jesus. Amém.